Olá, bem-vindos a Pena e a Bigorna. Aqui é o Gustavo Mon. Oi, aqui é o Felipe. A gente tá gravando então o terceiro episódio do podcast A Pena e a Bigorna. Um podcast que é um clube de escrita e um clube de leitura, tudo junto numa coisa só, num grande podcast monstrosity. Lembrando que sempre que a gente for comentar sobre o livro, a gente não vai estar fazendo uma análise técnica necessariamente. A gente vai comentar as paradas que a gente acha legal. É muito mais uma conversa casual sobre o que a gente achou do livro do que uma review, apesar de a gente falar bem mal, geralmente. Ou bem, só ser bom, né? Porque a gente lê uns livros... eu acho que é a culpa do livro daí. Mas assim, eu acho que você não tá dando crédito pra gente o suficiente da Emily, porque a gente tá fazendo uma recapitulação do negócio e a gente faz sim uma análise ali, a gente literária, de prosa, de narrativa. Eu acho que o que você quer dizer que a nossa análise não deve valer de muito, entendeu? Tipo, fizeram uma análise narrativa. Não vale tanto porque a gente não é... O ponto é, a gente não tem essa bagagem. A gente só gosta de comentar sobre o que a gente achou e a gente gosta de discutir sobre o que a gente leu. Se bem que, o negócio tipo youtuber, se você vê um youtuber fazendo tipo uma análise de alguma coisa, qual que é a credencial? A credencial é que é um youtuber fazendo um negócio. É esse o nível que a gente... Mas é que o youtuber é o novo cientista, né? Então, a gente é os cientistas do futuro. Podcasters. Sim. Não, mas depois a gente vira youtubers também, de novo. A gente já tem vídeos, na verdade, no YouTube. Inclusive, você pode, então, achar a gente, além daqui no podcast, no YouTube, no Anchor e nos Twitter da vida. Então, também agora eu queria falar que eu abri de novo o blog, deixei ele mais bonitinho, mais bem arrumado. Então, para quem quiser ir lá checar o blog para ver como é que tá, os episódios estão lá, eu vou postando. Dá para você se inscrever no feed dele, não sei como faz isso, mas eu criei um feed RSS, então deve dar para se inscrever nele. Todas as nossas redes são @apbclub, mas o que não for, tem o link aí linkado em qualquer coisa. O blog é simples, é apenaeabigorna.blogspot.com. Eu acho que é .com blogspot. Blogspot, cara. É blogspot. Sim. Então, a ideia do blog, inclusive, era porque a gente devia estar fazendo os contos junto. E já tem uns contos meio criados e tal. Eu tenho, tipo, metade do conto que eu peguei demais pra fazer uma ideia muito grande do primeiro da Bússola de Ouro, mas ele já tá metade feito, basicamente. Não tá editado nem nada, né? Mas isso não é um caso. Só que daí começar a escrever esses contos e postar eles lá no blog, porque é essencial pra ideia do podcast. Certamente é essencial. Outra coisa... Você vai ter que escrever também, Felipe. O livro de hoje é um livro que eu particularmente achei bem melhor do que os outros dois anteriores. Apesar de eu não ter terminado esse, eu li só a maior parte, que eu já tinha lido há muito tempo atrás, quando eu era pequeno. Eu li o primeiro e o segundo. É uma trilogia que a gente vai falar sobre A Pirâmide Vermelha. A Pirâmide Vermelha é um livro aí, o clássico do Rick Riordan. Ele pega uma mitologia e insere ela no mundo real. Inclusive tem todo o multiverso do Rick Riordan, que é um negócio que eu acho muito legal dele. E que talvez a gente traga todas as sagas do Rick Riordan uma hora ou outra pra gente ler. Eu acho uma boa ideia. Porque é legal, tem um negócio dos Heróis do Olimpo, vai ter 10 tipos. Se a gente ler a do Percy Jackson, a gente pode ler talvez a spin-off, né, que eles têm junto com a Pirâmide Vermelha, tem todo esse multiverso e tal. Mas é isso. Não sei quando o livro foi escrito, não sei se ele foi escrito antes ou depois do Percy Jackson, mas eu acho que ele é um pouco mais fraco em questão de escrita do que o Percy Jackson. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre depois. Eu não sei porque eu não li Percy Jackson. É verdade, mas a gente vai trazer aí talvez na segunda temporada do podcast. Inclusive a gente tem temporadas... Segunda temporada? Eu inventei esse lore agora, porque tipo, tá vendo que a gente pegou um tanto de saga? A gente, depois quando a gente for avisar sobre qual vai ser o próximo livro, vai ser uma outra saga aí que parece ser bem legal, apesar que é bem curtinho, então talvez a gente vai conseguir lançar mais rápido. Também. É uma trilogia, mas se os outros dois livros da trilogia for tão curto quanto a gente viu o primeiro, supimpa, né? Diga super rápido. Sim. E daí a gente vai ler, eu acho que um standalone, eu acho que é uma ideia legal de trazer um standalone, e daí a gente lê de novo o segundo livro de cada um das sagas, um outro standalone, daí a gente vai finalizando as sagas, entendeu? Com um standalone in between. Aí quando acaba todas as sagas, acaba a temporada. Jesus Cristo, lê a saga do... Eu sou o número 4. Meu Deus!
Nossa, então vai virar. A gente lê o livro do número 4, um standalone. O livro do número 4, um standalone. Isso é porque a gente descobriu que o número 4 tem livro demais. Eu não vou ler tudo aquilo de uma história tão ruim quanto eu sou o número 4. Não, mas calma lá. Não vamos falar mal do negócio. Eu vou falar mal se é ruim. Não, mas assim, é porque tem aquela saga primeira e depois ele lançou essa spin-off que é tipo digital. Ela só é digital e ela é totalmente coisas adicionais colocadas ali, porque pelo que a gente entendeu, pra tampar buracos de plot hole que tem naqueles livros. E depois ele fez uma outra saga, então é tipo o Percy Jackson e o Herói dos Olimpo, será 2 sagas diferentes. Então a gente vai ler os 5 ali da primeira saga do número 4 e muito possivelmente nunca mais encostar. Não sei, talvez ficar muito popular, todo mundo falar, lê os Descendentes. Daí a gente lê. Daí você vai ter que apoiar no Patreon, no Catarse. Será que a gente esqueceu de falar muita coisa? Não? Sim, a gente cortou bastante coisa. Uhum. Mas depois que veio à tona, a gente foi conversando. Então, sobre, né? provavelmente vai vir reclamação das três pessoas que escutam da mesma coisa que foi do primeiro episódio. Porque elas ficaram muito perdidas, porque elas não leram o livro. Esse, a gente fez propositalmente isso, porque a gente tá com um pouco de pressa e a gente achou que o segundo episódio ficou muito longo. Mas talvez seja melhor fazer um pouco mais longo mesmo. Opinião aqui. Você viu que não ficou tão longo no final. Ficou com 1h20. É que a ideia antes era ser uns episódios de uns 40 minutos. E também porque eu acho que assim, esse livro, ao contrário do Eu Sou o Número 4, é muito mais difícil de fazer um resumo mais caminhadinho, igual o número 4, porque é uma narrativa bem diferente, é bem construído, tem bastante detalhe, tá ligado? Então é tipo assim, é muita coisa pra elaborar se a gente fizesse igual Eu Sou o Número 4, eu acho que ia ficar bem mais longo que o episódio do Eu Sou o Número 4. Ia ficar com 2h30. Tanto que o número 4 tem o quê? 15 capítulos. Sim. E a gente foi indo passo a passo contando tudo que acontece, ficou gigantesco. E nem terminamos tudo certinho, porque no final eu cortei e fiz umas conclusões finais, porque a gente tinha acabado, o PC tinha desligado e a gente não terminou. A gente tava bem lá no finalzinho, mas a gente já tinha falado... Nada que importe também. Não, a gente acabou de falando de tudo. É tipo nesse, a gente vai falando e fala bastante das coisas que ele trazer o ponto. Só que esse aqui é tanto que a gente foi o negócio que a gente falou mal deste. Ele se trabalha demais, ele se delonga demais. Então ele tem muitas side aventuras assim no meio das aventuras que acaba deixando tudo mais longo. Então eu acho que assim, o ponto desse podcast, eu acho que a graça dele é você escutar depois de ler o livro mesmo. Se você já conhece o livro, eu acho que faz mais sentido. Ou pelo menos, sabe, eu não sei, ver um resumo talvez. Você faz muita questão, né, de... Não, é porque, a gente contou o que acontece dos personagens e tal. Então é mais um negócio de recapitulação. Se você já alguma vez na vida já leu o livro, igual você, se tivesse lido o livro 3 anos atrás, sim. Ou quando era criança, já tava ótimo. Sim. A Pirâmide Vermelha é de 2010, o mesmo ano que saiu o primeiro livro da saga dos Heróis do Olimpo, amigo. Enquanto o Percy Jackson escreveu lá antes, ele escreveu em 2005 o primeiro Percy Jackson. Então minha teoria talvez estava um pouco errada, a gente pode argumentar sobre depois. Porque eu achei em comparação da narrativa das duas coisas. Interessante, hein? E o Jordan manda bem, mas também é bem young adult. Sim. Então vamos começar com a sinopse recapitulation. Uhum. A história da Pirâmide Vermelha é a história da construção de uma pirâmide vermelha. Uma história de desafio e de luta contra o inesperado. Contra a pesca Little... Igual do Scooby. Isso do ponto de vista do Sobek. Não é do Sobek, é do Seth. Do 7, sim. Você lembra do 7? Sim, é o Deus Vermelho, o Lorde Vermelho. Não lembrava que ele era vermelho, só que ele era do deserto e tal. Toda a descrição, toda vez que eles falam dele, eles chamam ele de Lorde Vermelho. Ele fala que ele brilha vermelho como se fosse um fogo. Ah, tem um pouco. Não tem um fogo disso, é toda hora que ele aparece. Não lembro de nada disso. Mas enfim, vamos falar sério então. A história é sobre... Começa... qual que é o nome do pai deles? Não interessa. Eu lembro o nome deles, dessa vez eu sei o nome de 2 personagens. Eles são assim, são eles dois são garotos. Seth Kane e Carter Kane. Então, a história acompanha 2 irmãos que foram separados depois que a mãe deles morreu num acidente. E o pai deles viaja o mundo com o Carter. E o pai dele como é que é o nome? Escavador. Não. Escavador, historiador escavador. Paleontólogo. Não.
Historiólogo? Não. É esse negócio que mexe com coisa antiga, cara. Arqueólogo. Arqueólogo. O pai dele é arqueólogo. E ele é especializado principalmente em Egito. Egiptologia. E daí ele viaja o mundo dando palestra e conversando sobre egiptologia. E daí o Carter acaba que vira tipo um super nerd também, porque ele vivia acompanhando o pai dele nos museus pelo mundo. E a irmã dele mora com os avós por parte de mãe, e ela mora em Londres, e eles só podem se ver, tipo, 2 dias no ano. Cada guarda, sei lá. E daí, essa menina Sadie tem um tanto de bitterness disso, de nunca ver o pai e tal, e não poder viajar ao mundo, enquanto o Carter tem um tanto de ser amargo, porque ele, nunca posso ficar em lugar nenhum, não tem amigos, meu pai me obriga a usar camiseta social, eu tenho que sempre me portar direito, não sei o que lá. Que isso aí, né, ela era low-key, né, ele viu que ia vir umas coisas lá. Talvez. Bom, acontece que o pai dele é meio paranoico, assim, sempre anda meio esquisito, carrega uma caixa misteriosa que ele nunca pode olhar. Uma maleta, não é uma maleta? Ele chama de caixa também, mas é uma maleta. É uma maleta. Mas tem uma caixa na maleta que tem um monte de ferramenta. É verdade. Então ele começa contando, acho que começa pelo ponto de vista do Carter, né? Ele conta como o pai dele tá sempre desesperado, né? Sempre fugindo, sempre olhando assim atrás do ônibus, sempre falando, a gente tem que vazar daqui agora. Tem uns acontecimentos estranhos, assim, que o Rick Horton adora um acontecimento estranho, tipo, será que aquilo foi aquilo, não foi aquilo? E daí ele tá, tipo, num dia especialmente que ele tá mais agitado do que o normal, e que eles estão indo ver a irmã dele também. Sim, uma coisa interessante para comentar sobre a narrativa que o Gustavo falou, que começa pelo ponto do Carter, é que ele fica alternando. O livro é contado como se os dois estivessem gravando uma fita, sabe? Recapitulando a história deles até aquele momento. Então, geralmente assim, 2 capítulos com a perspectiva do Carter, depois muda pra perspectiva da irmã dele, e assim vai. E dá pra ver bastante a diferença de personalidade deles enquanto eles estão narrando a história, sabe? Isso é muito interessante, ele sabe definir bem a personalidade dos personagens. Eles têm uma voz forte, né? Ainda mais que, tipo, ele já estava escrevendo faz bastante tempo, e é interessante como ele usou essa artimanha, e ao mesmo tempo ele lançou o livro do Herói do Olimpo, que tem a mesma coisa. São, tipo, 3 capítulos, se eu não me engano, do ponto de vista de cada um dos personagens. E eu acho que é assim. Ou é um livro inteiro do ponto de vista do personagem, depois é outro livro inteiro do ponto de vista do personagem, não lembro direito agora, mas ele estava querendo trabalhar mais com pontos de vista, parece mesmo. O que faz sentido, porque se ele escreveu a primeira saga inteira depois de Jackson sem trabalhar com o ponto de vista das outras pessoas, faz sentido que ele gostaria de pôr o ponto de vista de mais personagens. Porque sim, até eu escrevendo uma historinha lá dos heróis, eu já tô me sentindo muito restrito de usar só um ponto de vista. Fica chato. Entendi. Mas é isso. Daí um dia... Não, nesse dia mesmo, cara. Ele tá fugindo, ele vai se encontrar com o cara lá que eles não sabem ainda que é o tio deles. E daí depois disso eles vão pro museu. Sim, mas é porque eles estão indo da irmã deles, porque é Natal, entendeu? É véspera de Natal. E daí, importa. Lógico que importa, cara. É véspera de Natal. Daí eles pegam e vão pro museu. E daí o pai deles fica tipo assim... eu vou lá e tranco o cara lá na sala deles e não deixa ele sair de jeito nenhum. Você tá agindo super estranho. Porque eu vou aqui... demais. Ele tá indo lá olhar a Pedra de Rosetta, que é a original ainda, que tá no Museu Britânico, que é uma pedra muito antiga, que é basicamente o registro que permitiu a gente entender um pouco os hieróglifos que a gente entende hoje em dia. Porque nessa pedra tem a mesma mensagem escrita em 3 línguas diferentes, né? Uma delas é grego, outra é tipo uma mistura de grego com a linguagem local lá, que foi feita no evento da cidade, e a terceira é hieróglifo. Então, tipo, fazendo comparação entre as mensagens, a gente consegue meio que entender o que os hieróglifos podiam ou não significar. Sim, e daí é tipo, isso serve, e dessas pedras serve como um núcleo daí da magia. E é uma ligação entre o presente, o passado, o ocidente e o Egito, uma magia antiga lá e tal, porque também tem essas coisas de ter artefatos que significam coisas e tal. E é bacana, né? É interessante. E daí ele usa essa pedra para liberar os deuses que estavam aprisionados, e por isso que não tinha mais tanta magia, pelo menos magia de deuses,
do pessoal do Egito, porque ainda existe, depois ele vai apresentar mais pra gente, a Casa da Magia, que é a Casa da Vida, que é a Casa dos Magos Egípcios, que ainda tá existindo até hoje. Sim, só que é super underground, assim, e é proibido, porque era comum as pessoas canalizarem os poderes dos deuses pra fazer feitiços e etc. Mas, depois que a Cleópatra se matou, e daí o Império do Egito terminou, sabe, se extinguiu oficialmente, o grande mago lá, o líder da casa, que é o Lector, ele proibiu qualquer um de se tornar um hospedeiro de um deus. E daí eles começaram a aprisionar os deuses egípcios em diversos locais e artefatos. Mais obeliscos, né, então. Não necessariamente, pode ser qualquer objeto que canalize o poder. Eles gostam de obelisco. Tem toda a simbologia também de pirâmide sem símbolo de poder, de obelisco sem símbolo de poder. Ele gosta de trazer bastante à tona também sobre como tem influências da cultura egípcia no nosso mundo que a gente muitas vezes não percebe, tipo, principalmente de monumentos grandes e tal, porque se bem que construção triangular é a mais estável, tudo bem. Inclusive é por isso que eles usavam construção. Tem alguma coisa com a magia também na lore do livro, mas eu não lembro direito agora. É alguma coisa sobre formatos conduzirem magia. E por isso eles também, quando eles fazem construções tipo um triângulo, então, assim, os mais poderosos, ele conduz bastante magia. E acaba podendo servir como um centro de magia. E daí também explica um pouco do porquê os hieróglifos são tipo formas e formas geométricas, às vezes, porque são símbolos que daí canalizam magias e tal. Tipo, eu acho que diz algo sobre os hieróglifos serem a linguagem dos deuses. É tipo a linguagem que conversa com a força essencial da criação, sabe? Meio sinistro, hein? Daí, tipo, ela é super canalizante, assim, dessa energia foda, mística, que é os fundamentos do universo, basicamente. Tava viajando aqui um pouco, hein? Eu percebi. Tava pensando em muitas coisas aí do multiverso do Rick Riordan. Bom, beleza. Daí dá merda, obviamente. O pai dele explode a pedra, liberta 5 deuses, era pra libertar só o Horus, que ele queria fazer o contato pra tentar trazer a esposa dele de volta à vida. Ele queria só o Osíris. É o Osíris. Ah, é verdade, só o Osíris. Só que daí tem essa parte da mitologia que existem os 5 dias a mais do ano. E cada dia nasceu, sabe, É porque tem todo o background da mitologia, né? Mas o resumo tem 5 deuses que são irmãos. E daí esses 5 deuses, eles foram libertados todos juntos. E o 7 é o último. E isso é basicamente um plano orquestrado por 7 também. Porque ele quer liberar o caos do mundo e tal e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, isso é uma coisa da história ficar se repetindo. Então tem todo o negócio do personagem principal, que é o Carter, o filho do Osíris, ter sido o Horus que enfrentou o Sete e tudo mais para vingar a morte do pai dele. E essa mesma coisa se repetindo, que o Sete destruiu ali o pai dele e tal, explodiu ele, selou ele. Não explode, ele não morre quando a pedra explode. Ele colocar num caixão e daí ele vai embora pro Beleléu. São 5 deuses irmãos, que é os Osíris, Horus, Ísis, Néftis e Sete. Acho que é isso. Todos eles estavam aprisionados juntos. E daí, o pai dele queria libertar só Osíris, mas libertou todos os outros juntos. E aí o Sete é tipo o super vilão da mitologia egípcia, né? É tipo um cara malvado. Não é. Não é, porque essa é a Cobrona. O mega vilão é a Cobrona. Só que daí depois, nas versões mais recentes, o Sete vai virando mais do caos e do mal. Isso aqui antes? Não, mas isso é o que o Carter fala. O Carter fala, pra explicar quem que é o Sete pra irmã dele, ele fala é tipo o cara malvado da mitologia egípcia, porque ele representa o caos puro. O que não é necessariamente mal, né? Mas assim, o cara gosta de devastar as coisas. Ele gosta de guerra, sangue, destruição, Coringar. Ele é tipo um trickster super evil. Ele é barbudo. Sabe aqueles caras que nos filmes, tipo, tem um Egito, daí tem um cara egípcio barbudo, assim, ó. Que ele é tipo do Mediterrâneo e tem uma cara de mal. Tipo Jafar? Sei, eu acho que sim. Então tá bom. Daí acontece merda, eles são resgatados pelo tio deles, porque senão eles iam ser presos. E daí o tio deles leva eles lá pra Nova York, através de um barco mágico, assim, tipo, isso. E daí explica que eles são descendentes da grande casa, que eles descobrem, né, que eles descendem, tipo, de duas viagens de faraós diferentes. Isso, e por isso eles têm o sangue mais puro de faraó já visto nos últimos 3 milênios. Por isso que daí, tipo, eles eram vigiados constantemente e os pais deles, tipo, deixaram eles separados. Sim, porque quando eles estão juntos, a magia deles fica mais forte. Ela se manifesta mais. E daí, só que dá merda, né? Só que daí o Sete tá armando, e daí ataca essa casa que eles estão, que era a casa do Amos, e eles têm que fugir. Só que daí o Amos se lasca, ele vai embora,
e daí eles fogem, e daí o gatinho que eles tinham acaba virando uma deusa. Amos é o tio dele, sabe? Já, acho que você falou. Não falei. Ele é a deusa, o gatinho da menina que acabou vindo com eles, vira uma deusa que tá ali pra proteger eles, vai ajudando eles a lutar, porque eles têm que fugir dos perseguidores do sétimo andor que estão atrás deles. Eles fogem, daí tem umas lutas menor, aparece tipo a deusa do escorpião lá, eles lutam e tal, e fogem. E daí aparece uma menina bonitinha que o Carter fica tipo, olha essa egípcia. Zia. Zia ou Zaya? É Zia. Zion. O meu gato chama Zion. Enfim, Mas aparece ela e dela da Casa da Vida. E aparece ela com o Desjardins, que é um outro cara da Casa da Vida que já queria matar eles. A primeira vez que viu eles, eu tava tipo, tem que matar esses malucos, não sei o que lá. Porque esse Desjardins tava querendo matar o pai deles. Só que não conseguiu, porque o pai deles se estuda primeiro. Então, tá indo atrás deles agora, porque eles suspeitam que eles são abrigador de deuses, que tipo, são os hospedeiros dos deuses, que eles realmente são, e por isso que eles estão tendo um monte de poder que eles estão descobrindo e tal. E daí levam eles pra Casa da Vida lá no Egito, com uns portal e tal, no aeroporto, umas coisas lá. E daí eles ficam tipo, uau, que lugar louco, eles descem tipo, um monte no underground. Eles vão pro Cairo e daí eles vão tipo, uma base secreta dos magos da grande casa que fica embaixo das pirâmides. Isso. É bem radical. E daí eles, tipo, que eles desmoronaram os túneis quando o pessoal tava cavucando lá no Egito pra da esfinge e tal, e tava achando aqueles túneis, eles tiveram que desmoronar um monte de coisa, se cortar do mundo de cima, né? E daí todo mundo vive escondido agora dos magos, assim, são meio flopados. E daí eles vão encontrar com o chefe Lecter, que é um cara que tá vivo há mais de 1000 anos, que eu esqueci o nome dele agora, conversar com ele e tal, e daí o cara já saca que eles são, assim, estão abrigando Deus e tal, e fala pra aquela menina ficar de olho neles, e daí ele vai de base. Mas, assim, ele que proibiu o contato com os deuses, né, e ordenou que todo mundo aprisionasse os deuses e selasse eles, porque os magos, nesse universo, eles conseguem bater de frente com os deuses. Apesar dos deuses serem muito poderosos, quando eles se manifestam no mundo mortal, eles têm que usar um hospedeiro. E o hospedeiro limita, de certa forma, a influência deles no mundo. Então, os magos, eles têm chance contra os deuses, sabe? Tipo, a gente consegue... A gente não, né? Porque eu não sou um mago da grande casa. Opa, quase deixou escapar. Opa! Mas, tipo, eles são treinados pra lutar contra os deuses. Então, tipo, dá pra bater de frente, dá pra você vencer numa luta contra um deus. Verdade. E você até comentou por cima, né, que a gata deles era a Bastia, que era a deusa dos gatos lá do Egito, super irada. Só que tava num hospedeiro super fraco, que é um gato comum, assim. Então, ela, tipo, super nerfada. Ela não consegue fazer muita coisa. Nerfadíssima. Se bem que ela acaba fazendo bastante coisa. Ela, inclusive, ela consegue ter um stand, né? Que depois o Carter faz depois também um stand do Horus. O Carter fica proficiente nos stand. Muito foda. Tipo, esse negócio da projeção é maneira. Eu ia comentar também que a magia é massa. É legal. A magia é muito massa. Você deles, tipo, lança fogo, cria umas coisas tipo destruição de pedra, explosão. Consegue fazer uma cajada de animal. Esse negócio lá, tipo, de invocar os animais e tal. Eles têm o negócio de criar umas estátuas de botar estado de argila e aquele negócio vivo, igual tem um crocodilo e tal. Os golems, assim. Isso, e também a parada do stand, né, de criar essa projeção maneirona, que é tipo uma armadura reluzente, assim, de uma forma gigantesca, é massa pra caralho. Então é um negócio que você pensa, uau, irado, e tipo, uau. As lutas são bem grandes, né? Sim, são meio épicas. São meio épicas, proporção. Totalmente. Mesmo que faça batido. A luta nerfada já tem stand gigante versus exército de escorpião, tá ligado? É verdade, e ninguém repara nada. Porque, assim, apesar de ser super chamativo, existe tipo um véu, assim, nos mortais, você nunca que não o tem Percy Jackson, ligação, mas eu sei que isso acontece. Então, mas no Percy Jackson tem tipo uma in-universe explanation. Parece que ele meio que reciclou a mesma explicação na Crônica Vermelha, mas sem criar nada em universe, porque eu acho que não tinha nada, tipo, dentro do universo, mas eu acho que acaba sendo a mesma força primordial do universo de Percy Jackson que os humanos normais não conseguem ver direito o que está acontecendo de magia. Quando eles percebem, geralmente eles veem como uma coisa completamente diferente, sabe? Tipo, se eles veem um babuíno, um deus babuíno destruindo na rua, eles enxergam, tipo, um cara fazendo um tiroteio, tá ligado? Pode acontecer esse tipo de coisa. Tipo, existe um véu que tapa completamente a percepção mortal sobre a magia. Isso.
Então vamos dar uma acelerada. Basicamente, essa parte do livro, até quando eles começaram a descobrir tudo e chegar no final, é mais uma série de fetch quests. Eles têm que ir num lugar, depois eles têm que ir num outro, eles têm que fugir de um bicho, depois eles ficam pulando, né? Fugir de uma outra pessoa, porque eles estão indo atrás de algumas pistas, atrás do tio deles, atrás de fugir, sobreviver, enquanto eles vão descobrindo aos poucos ali qual que é o segredo que tá por trás de tudo, qual que é a narrativa que realmente tá acontecendo. A grande missão é que Seth, quando ele saiu, ele sequestrou o pai deles. Isso. Que botou num caixão lá, num sarcófago, e selou, tipo, em algum lugar, assim, no Underworld, né? E daí eles têm que achar o Seth, que quer destruir, tipo, a América do Norte, os Estados Unidos quer transformar no Saara. Sim, eles descobrem que ele tá criando uma pirâmide vermelha, gigantesca, que vai ser, tipo, o centro da canalização do poder dele, e que a partir de lá, usando os sacrifícios de todos os deuses que ele quer acumular lá junto com o sarcófago, ele quer atrair também o Carter e a Seth, que estão abrigando Horus e Isis, e mais um pessoal pra ele sacrificar todo mundo e usar o poder dos 5 deuses ali pra criar uma tempestade infinita de caos e tudo mais. Eles estão ali tentando trazer de volta e reviver o pai deles, salvar o tio deles, que acaba sendo capturado também pelo Seth, fugir da casa da vida que tá tentando matar eles porque eles são hospedeiros de deuses, enquanto eles ainda tentam descobrir como que o poder deles funciona. Acho que é isso, né? É isso. Tudo com a ajuda da Bastille, basicamente. E daí eu achei que é um pouco longo demais. Tem muitas fetch quests. Por exemplo, eles têm uma saga que eles têm que ir lá atrás do Thor, que é o deus da sabedoria e do conhecimento e tal. Não adiciona nada ao livro, é mais tipo, parece que é só um side track, entendeu? Sim. O negócio deles encontrar primeiro com o deus do céu e depois com o deus da terra, porque o deus do céu daí eles são separados, daí tipo, eles até dão umas pistas sobre os outros deuses, mas eu não sei se seria realmente essencial, e acaba adicionando um monte de caminhos que eles têm que ficar viajando de um lado pro outro. Então o livro parece que ele é mais longo do que ele poderia ser. Porque eu tava comparando as coisas do livro do Percy Jackson, é que os livros do Percy Jackson, toda a saga, a primeira saga, eles parecem que é muito mais bem contido, cada um com uma historinha só, um pouco mais focado, mesmo que cada um tem tipo uma aventura, não é uma aventura que fica tipo indo voltando tanto assim, sabe? Talvez um pouquinho nos últimos livros da série, mas daí tem mais história pra contar realmente. Enquanto que os livros que ele fez depois também fica gigantesco em acontecimento, entendeu? Então eu acho que é aquilo que quando você é um autor que você já tem mais renome, você consegue escrever uns livros maiores, que demora mais tempo para ter world building, para construir personagem, acaba sendo livros bem maiores, mais longos, deixa mais tempo. Só que daí funciona igual porque os editores já sabem que você vai entregar uma história interessante. Mesmo assim, eu achei que podia ter dado uma trimage assim, nesse livro aí da Pirâmide Vermelha. E no segundo é assim também. Eu lembro que no segundo eles ficam pulando de lá pra cá, de cá pra lá, e ficam indo e voltando assim. Todo lugar. E tipo, daí não parece tanto uma aventura. Talvez é porque eles estão sempre fugindo nesse primeiro livro. Parece mais só que eles estão sempre, sabe, galinha sem cabeça, assim, correndo pra todo lado. Eles estão mesmo, né? Porque eles não sabem porra nenhuma. Quando alguém tem que explicar pra eles, a pessoa ou morre ou desaparece, ou resolve que quer matar eles. Esse é meio frustrante também, né, mano? Eles não conseguem uma explicação inteira. Não. E tipo, eles propositalmente param. Tipo, um negócio que a personagem lá da Zia era, na verdade, uma estátua de argila, só que isso é revelado no final, mas ela tava tipo há 8 capítulos querendo falar pra eles o nome verdadeiro do Seth, que é o negócio que eles precisam pra enfrentar o Seth. E toda hora aparecia alguém pra interromper. Acontecia alguma coisa que não dava pra falar. Toda vez. Sim, é bem frustrante. Mas no geral, a história é bem maneira. Eles conseguem resolver, né? Eles conseguem ter certo. E é isso aí. Eles conseguiram ter 7 no final das contas. Então, daí no final de tudo, eles têm uma luta super épica ali, uma batalha final ali contra o Seth, que o Seth atrai eles. Tipo, tem duas surpresas. Ou eles acham que depois que o chefão de 1000 anos lá da Casa da Vida morreu, quem assumiu foi o Desjardins, que é um cara que ele já tava querendo matar eles faz tempo, ele tem toda uma vibe do mal, ele é meio ambicioso assim e tal, sabe? Então ele tem todos os trajeitos de ser o grande vilão da história, assim, bem pintadão. Só que daí o Seth tá tentando fazer eles achar que ele tá dominando aquele cara. Só que na verdade ele tá dominando o tio deles. Só que sem tá dominando nenhum dos dois. Porque a essência dele ainda tá na pirâmide. Mas ele tava controlando a mente do tio deles. Porque o tio deles foi atrás do Seth, se meteu lá na pirâmide. Só que ele acabou lascado lá. GG. E daí eles usam isso pra atrair eles pra pirâmide. Porque eles ficam se fingindo de bobo. E toda hora a Sede também tá falando assim: talvez eu tivesse ter duvidado mais. Talvez eu acreditei demais nele, não sei o que lá. Mas é bem enganado isso aí. Podia ter dado uma explanada melhor. Pelo amor de Deus. E daí eles chegam lá na pirâmide, enfrentam o Seth.
Daí tem uma luta super épica, eles chegam no nível máximo do stand, que eles entram em harmonia com Deus, tipo, eles deixam Deus controlar, sem se deixar ser controlado, tipo, um estado assim de corda bamba perfeito, então eles ficam no estado de poder máximo com Deus, ambos, a Sede e o Carter. Eles conseguem derrotar o Sede por causa disso, só que daí é revelado que, na verdade, todo esse plano era da Apophis, se eu não me engano o nome, que é a serpente ancestral do caos, é realmente um grande vilão da mitologia egípcia. E ela que estava orquestrando tudo por debaixo dos panos, porque sim, ela é a cobrona do caos. E daí faz muito tempo, como os deuses não interagem mais com o nosso mundo, estavam aprisionados, que o Duat, a dimensão mágica do mundo ali dos egípcios, está degradando. Então ele está muito fraco, então não consegue ter uma influência no nosso mundo direito. E daí a influência caótica da Apophis está ficando cada vez mais forte, porque o Duat serve tipo, como uma barreira também. Então eles têm que, a missão deles dois vai ser de agora em diante, trazer de volta os deuses para reformar o Duat e voltar a treinar os magos no caminho dos deuses, para eles poderem ter força o suficiente para enfrentar o caos e tal e tudo mais. Manter a ordem, basicamente. E daí o vilão vai ser esse Desjardins, que ele não quer que voltem os deuses, ele é anti-deus total, ele é time not Deus, not God, ateu. Ele é time ateu. Ateu que acredita em Deus. Isso. Mas enfim, ele acha que não deve se interagir. Daí tem a Zia, que na verdade era um boneco de argila, então eles têm que achar onde tá a Zia de verdade, que aquele cara que morreu lá, escondeu ela em algum lugar e ninguém sabe onde a guria tá, mano. Meio, oxi, vai morrer de fome. Acha essa menina no lago, mano, cárcere privado, do cara morto. Mas esse cara era bonzinho, na verdade, ele tem toda uma vibe de, ai, ele morreu. E daí a Sede fica triste, daí ela fala com ele lá quando eles vão pro portão, quando eles vão pro submundo, que teve toda essa saga também, que daí ela encontra o Anubis, acha que ele é um cara muito bonitinho, e daí tem um romance entre ela e o Anubis, que é meio estranho, mas tudo bem, deixa ela gostar do Deus, que na verdade é um boy bonito. Eu super gostaria de Anubis também. Não, sim, ele parece um cara bem bonitão, né, mas ele, não sei se eu compro a explicação dele, ai, nunca saí de lá, então ele é um de um adolescente, nada a ver. É que tem um bagulho, tipo, tem as formas dos deuses. Os deuses, eles são entidades poderosas que possuem diversas formas, entendeu? Então eles podem, tipo... nada é linear com um deus, assim. Sim. Talvez tenha aquela coisa que a gente tava discutindo antes brevemente sobre como o Egito é antigo pra um caralho. E daí não tem como você ter versões, tipo, retinhas e versão confirmada de nada. Então quando ele fez essa saga do Egito, teve muito menos também... Tem muito menos coisas certas e tem muito menos coisas para ele trabalhar com, até de conteúdo, né? Então ele talvez ele criar várias coisas que são meio ambíguas desse jeito. Tanto que os deuses na versão lá do Deus do Olimpo e na versão do Deus grego, ambos são muito mais retinhos, eles têm muito mais personalidade, muito mais coisas concretas. São bem mais definidos, né? Do Percy Jackson, assim, eles são também muito mais personagens, enquanto os deuses do Egito ali, eles são tipo... entidades meio que ambíguas do nível lá daquele mundo mágico do Duat, e eles se manifestam aqui nesse mundo através de expedidos e tudo mais, então eles existem de outras formas. Se bem que os deuses do Percy Jackson também são imortais, eu acho, não são? Mas de uma forma diferente. O negócio dos egípcios é que os deuses podem vir pro nosso mundo ser mortos, e depois eles se reformam depois de algum tanto tempo no Duat. Então eles funcionam igual os monstros do Percy Jackson, que são os monstros de lenda, assim, são derrotados, eles se reformam no submundo e depois vêm pro nosso mundo de volta. Os deuses, eu não lembro se eles podem ser mortos ou não, mas tipo, Cronos lá, eles matam os deuses, eu acho. Eu não sei, não li. É, mano, tem que ler, quando a gente lê, a gente vê certo se mata ou não. Beleza. Mais alguma coisa? Cara, a gente pulou vários detalhes, mas a gente também tá tentando ser mais breve. Né? Muita coisa, mas... É um livro longo. Se você ler, você vai... Os melhores personagens é o Khufu, que é o macaco mordomo babuíno do Amos, da Casa da Vida. 21ª? É a 21ª Casa da Vida. Sei lá, mano. Porque o mundo inteiro ele é dividido em 360 partes. Quanto será que é o Brasil? Mano, eu acho que o Rick Riordan devia fazer logo a saga do Brasil. O problema é que no Brasil tem várias mitologias vigentes. Por exemplo, a mitologia lá da Ubanda é um negócio bem brasileiro, né? Que combina uma religiosidade do cristianismo
for uma religiosidade africana, não, não é brasileira. É bem brasileiro. Mas, ó, interessantíssimo, né? Então dá pra ser uma religião urbana, mas ao mesmo tempo a gente também tem muitas religiões indígenas. Né? Sim. E mais de uma, né? Porque também Fora- não é nada documentado. Agora é o evangelho, né? Não. Que é tipo a religião majoritária do Brasil, que é Só que, não, mas característica, daí não dá é o graça. catolicismo. É porque não tem graça daí, cara. Será que não? Na verdade, se ele souber trabalhar, tem graça sim. você trouxe um ponto interessante, mas é um negócio que é difícil trabalhar. Você tem que ir a fundo e você tem que descartar É só o catolicismo evangélico é e só ir mais na parte da Porque mitologia. Mano. as pessoas acham que cristianismo é real e daí acham que as outras religiões é só historinha balela. Mas não é, entendeu? Só que um negócio do... Então, é igual na Batalha do Apocalipse, o cara trabalhou melhor lá, mas ao mesmo tempo é uma vibe totalmente diferente da do que o Jordan normalmente faz. Sim, Então- é bem diferente. Mas dá pra trabalhar, porque tem muito acervo nisso aí, entendeu? E daí o Rick Riordan pode fazer uma parada que ele gosta de... ele tem já esse multiverso como de deuses coexistem, né? Por exemplo, todas as histórias passam mesmo no universo, né? Essa do, Mas o Deus cristão é citado no primeiro livro do Harry Potter. do Harry Potter. No primeiro livro do Percy Jackson, o Kiron fala: Não, esse cara aí é uma outra treta. Não, sim, Ele mas fala que eles não mexem com essas coisas metafísicas. E também que no próprio livro ali do Pirâmide Vermelha, o Amos fala que em Manhattan tem outros deuses, só que eles tentam não se misturar, porque pode dar ruim, entendeu? Então, assim, as mitologias, elas existem e coexistem, mas elas não se misturam. Mas esse é o ponto. Aqui no Brasil, tudo se mistura, entendeu? Então, pode fazer uma perspectiva onde existe uma batalha metafísica intensa ocorrendo no Brasil. Isso aí é uma ideia interessante de história. Não é? A gente tá na tangente. Porque aqui é miscigenação, deu BR é isso. Mas a ideia de batalhas metafísicas por conta da crença popular é um negócio bem persona. Mas E é um tangente, né? Mas você reparou agora? sobre... Então, isso. Mas tanto que tem um pouco disso. A gente teria que ler. Eu queria ler spin-off, porque eu queria ver como ele lida com esses casos de ponta, tipo, de quando se encontra. Eu não sei nem se é oficialmente canon, ou se ele tirou do canon, essa spin-off. Eu acho que eles se encontram pra lutar contra um crocodilo lá, no Nilo, e é os malucos, os personagens do Percy Jackson, o personagem ali do Assédio Ken e o Carter. E daí, eu queria ver como ele interage, como ele lida com as mitologias se encontrando diretamente, entendeu? Porque nos outros livros, até onde eu vi, isso não acontece. A única coisa mais perto é, tipo, citações. Por exemplo, o cara lá da mitologia nórdica, ele é primo distante, eu acho, de segundo grau, talvez da Annabeth, acredito? Tudo branco, né? Acho que sim. Mas Não tenho certeza. Mas beleza. Então é isso, né? Você pode ver que o nosso forte é viajar, na maionese. Sim. Então, o plot é aquilo que eu tava falando, eu acabei falando ele sem me tentar, mas é que eu achei um pouco muita lenga-lenga. Eu gosto do plot, eu gosto da ideia, porque eu me interesso mais do que, sabe, eu acho que essas mitologias, tipo, nórdica, grega, já tá muito usada, overused, sabe? Já tá, tipo, sobrecarregado disso na cultura, assim. Então, uma obra de ficção que explora deuses egípcios, igual a gente vê sendo feito com mitologia nórdica e mitologia grega, eu acho muito mais interessante, até porque é uma cultura milenar, antiga pra caralho. Nossa, é aqui, assim, ó, outro nível, entendeu? Eu acho também, tanto que se tiver outras obras que tratam assim e vão mais a fundo, eu total gostaria de ver também. Eu acho muito mais interessante, até porque sai um pouco dessa perspectiva eurocêntrica, né? Que essas obras geralmente têm. E agora eu perdi a linha. Tanto quando eu escrever o negócio do Eternals, eu vou tentar explorar bastante isso aí. Que já tem o negócio dos Osiris, vou trazer mais, ele tá comentando sobre o Sobek, que pode estar lá também, eu acho que isso é maneiro. Sim, é verdade. Deve ser massa. Mas eu gostei, apesar de ter esse ponto aí, tipo, eu acho que o livro, ele é um livro de aventura que ele não tem um timing muito bom. Então é tipo, sabe? Ele tem várias mini missões que é meio abrupto, assim, até o jeito que eles transitam de uma mini missão pra outra. Então, e também ficou estranho, porque tipo, a ideia do livro é que eles estão só contando tudo que aconteceu em uma versão de fita, e para ser meio rápido, só que eu acho que isso não encaixa muito bem. Então, aquele negócio dele tentar fazer um malabarismo com
contando a história super rápido em formato de fita e contando a narrativa, como ela vai acontecendo, sabe, dando mais exemplos pra gente conseguir se emergir na história e tal, eu acho que acaba sendo um malabarismo que não favorece a história. Se ele estivesse fazendo a história seguindo um ponto de vista do personagem, descartando um pouco disso, porque tipo, no Percy Jackson ele diz no começo, ele fala com você diretamente, mas depois é mais uma narrativa que ele tá no futuro contando o passado, só que isso é meio esquecido, sabe? Ele conta toda a história ponto por ponto, assim. Enquanto que naquela história todo, tipo, o começo e o final de personagem, várias vezes eles param, deixa bem claro que é uma fita. Eles falam, tipo, não, deixa eu falar isso aqui, ou tipo, não me interrompa, esse tipo de coisa. Ou, não, a Seth quis que eu dissesse tal coisa. Então eu não sei se isso favorece tanto a história. Apesar que eu achei divertido o call to action que eles acabam formando no final. Faz toda uma história de, tipo, a gente deixou esse negócio aqui, essa gravação no armário, dá essa tal combinação, se você achar porque é o destino. Ficou bem fechadinho como um call to action no final, assim, que tipo, se você for uma criança dos faraós, então a gente vai juntar, porque a gente acabou não falando, mas eles vão agora tentar juntar e refazer o caminho dos deuses, eles vão tentar recriar o caminho dos deuses e recrutando outras crianças ali que são descendentes dos faraós também, para eles trilharem um caminho com outros deuses e tal e tudo mais. Mesmo que eu não sei se isso foi trabalhado em livro 2. Foi, boa. Eu digo, foi. Inclusive, eu acho o livro 2 mais legal do que esse primeiro livro aqui. Deve ser, talvez ele pare de tentar Então, eu ia te perguntar se ele continua tentando fazer a versão fita. Ou se ele deixa isso um pouco de lado. Então, ele deixa de lado. Se eu não me engano, eu posso estar errado, porque faz tempo que eu do livro, mas se eu não me engano é só a perspectiva do Carter e é um bagulho bem mais linear, assim, sabe? É uma missão que ela é clara, sabe, o objetivo dela, e eles perseguem o objetivo, eles não ficam sendo empurrados igual nesse primeiro livro. Então, eu acho que daí talvez seja... Tanto que você disse que gostou mais do 2 ainda, né? Eu acho que ele tem uma narrativa mais forte. E, bom, talvez a gente já esteja arrumando pro final, né? Conclusões finais, esse tipo de coisa. Eu vou falar sobre os meus personagens preferidos aqui. Khufu, o macaco babuíno mordomo do Amos, da Casa da Vida, de Nova York. Que ele gosta muito de basquete, ele usa o moletom do Lakers. E ele só come comida que termina com O. Então, tipo, Flamingo, Cheetos, Burrito, Nacho e esse tipo de coisa. E o que mais? Do Felipe da Macedônia, que é o crocodilo albino, que fica xará, na piscina. Né? É o meu xará. Na verdade, ele é um golem de argila, né? É, sim. Radical. E ele é maneiro, ele é bem maneiro. E ele gosta de comer bacon. É? O meu favorito eu acho que é o Massinha. O Massinha é massa também. Que é o Dog Boy. Que é o Argilazinha. Não é meu favorito. Que é o escravo. Tipo, que os magos eles podem fazer tipo mini golems que faz qualquer tarefa que eles ordenem. Só que assim, eles têm ciência, entendeu? Então eles podem se revoltar contra assim, um escravo e tentar matar o criador. É meio... E daí eles amputam o golemzinho pra eles não conseguirem fazer nada. Daí parece meio ineficiente pra mim, mas tudo bem, né? Eu não sou mago pra ficar julgando. Então tudo bem. Eu acho que nenhum é meu personagem favorito. Mas eu não parei pra pensar tanto, mas eu também não me identifiquei tanto com meus personagens. Né? Só tem uns personagens que são divertidos, eles são legalzinhos, assim, mas tipo... Não achei nenhum personagem muito forte, sabe? Tipo, que é muito carismático. Eu também não. Tanto o livro 2 tem o meu personagem preferido. Só que não tá nesse aqui. Mas que assim, é o personagem que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei, que é o Deus dos Anões. Eu esqueci o nome dele. Boas ideias. Mas, infelizmente, tá no primeiro livro, então não importa. Não importa. Mas desse primeiro livro, meus personagens preferidos foram justamente os personagens que servem mais como... galho cômico do que personagem pra narrativa mesmo. Tipo, o Massinha, o Khufu, o Felipe da Macedônia. Exatamente. Porque de resto é tudo meio whatever. Até a Zia é meio whatever. A Zia é meio whatever. Mas apesar de que o plot dela eu acho que é o mais legal do livro. É bem interessante. Imagina virar um doppelganger de Massinha, poucas ideias. Eu não gostaria disso. Se eu pudesse ser a doppelganger de Massinha, eu totalmente. Eu também iria, mas por minha vontade, né? Ela não foi muita vontade dela. Na verdade. Tá, então o world building é aquilo que a gente já comentou sobre a magia e o jeito que eles fazem a magia ser muito irado. Isso é uma parada interessante. É um bom ponto que eles trabalham a mitologia egípcia. É um ponto positivo pra eles, que é um negócio que é bem raro. Mas tem umas coisas que podia ter trabalhado melhor. Tanto ali voltando na parte do pacing e do plot, eu acho que talvez se eles explorassem um pouco mais, tipo, a parada de eles descobrirem a magia e quais são as regras da magia melhor, talvez fosse mais interessante. Porque a gente acaba não
se ligando totalmente, assim, tipo, o que é possível, o que não é possível, quais são os limites, qual é o poder de um mago base, assim, ou normal, entendeu? Fica meio freeform, assim. É bem interessante, né, esse negócio da magia, que é muito irado. Porque a magia parece super OP. Inclusive, eles falam até de Moisés uma hora lá, que eles falam que foi o primeiro mago forasteiro que venceu a Casa da Vida. Num duelo. E daí ele libertou, né, os hebreus e o cara abriu o mar. Então, é cano. É cano. Ele só bateu o cajado e... O mar abriu, velho! É referência. Eu peguei a referência. Ai, mano. É isso aí. Mas todas as cenas de luta das magias são bem iradas. É bem poderoso. É tipo bola de fogo na cara, cobra gigante, leão estende, e zap. E eu acho esfinge também, né, mano? Nossa, o cara cria uns gatos esfinge de areia, que eles têm, tipo, a boca pegando fogo. Que derrete as coisas, né? E a mitologia egípcia tem muito disso dos animais bem misturados, assim, verdade, bem quimera. E daí tem, tipo, os bichos esquisitão, assim, que é iradíssimo. Tipo, pescoço de girafa. Tipo, os gatos com pescoço de cobra que gostam de veneno. É bem louco, bem louco. Eu invocaria totalmente. Será que eu tenho sangue de faraó? Question mark. Eu acho que eu não tenho sangue de faraó. Eles são muito poderosos também porque eles descendem diretamente do primeiro faraó, né? Que é verdade. Mas assim, eu seria filho de faraó se possível, mas eu acho que não sou, infelizmente. Então eu tô esperando o Henrique Riordan brasileiro lançar logo a versão brasileira desse universo. Melhores ideias. Nenhuma. O sistema de magia mesmo. O sistema de magia irado. A escolha, a melhor ideia que eu achei é explorar a mitologia egípcia. Uma ideia muito boa. Se bem que é uma ideia foda do Henrique Riordan. Então ele já tá com um negócio estipulado que tem as mitologias, que ele faz vezes por mitologia. E parece que ele é um pouco relutante de continuar. Ele também parece que ele já tá de boa com a carreira dele. Talvez ele cansou de escrever livros nesse universo. Apesar que ele lançou o livro de novo, de Jefferson, que acompanha a história do Apolo. Então não sei se ele cansou ou não. Tô me sobressaindo. É porque ele claramente tem uma predileção por mitologia grega. Eu acho que é isso. Talvez que também já é mais fácil, já é mais estipulado. Já tá muito mais conhece o universo. É verdade. Mas tem umas spin-off também. Isso aqui eu acho que devia ter mais das duas mitologias. Tipo, ele escreveu lá da mitologia grega, eu acho que ele escreveu da nórdica, ele escreveu só aquela saga, eu acho que ele não vai fazer outra saga, vai ser uma saga, eu acho que 8 livros. Ah, é? Por isso, acho que fosse menos até. A não ser que seja 3. Flopadíssimo. Tem que focar na mitologia. Não, acho que é isso. Não. O negócio é que ele teve essas sagas da mitologia e da nórdica que não vendeu tanto quanto... mas não chega nem perto. Eu acho que os fãs são mesmo fãs da mitologia grego-romana. É verdade, entendeu? Daí eu acho que o cara não continuou, mas podia ter continuado. Eu acho que seria muito legal. Porque tem muita mitologia no mundo. Fala outra, por exemplo, japonesa. Nossa, tem umas coisas maneiras pra explorar. É verdade. Tem uns yokai e tal, os deuses tipo Amaterasu, os deuses tem os nomes mais massa. É verdade. A mitologia do hinduísmo, mano. Nossa, mano, só um monte de braço aqui, ó. Sim, tem muita coisa. Cabeça de elefante. É maneiro, cara, eu acho maneiro. Tem muita irada. Tipo, tem... É porque eu não vou saber o nome, mas, por exemplo, tipo, que tinha a mitologia antiga dos mongóis, tá ligado? Que eram do cavalo, assim, e, tipo, o céu, a terra, eles são, tipo, entidades, assim. E daí, tipo, o pasto, basicamente, é o tipo, sagrado, assim, sabe? Tipo, é uma manifestação de Deus. Assim. Interessante, não é mesmo? E eles são... os caras montavam pôneis de guerra com um arco foda e dominaram e fuderam a China. É verdade. Mas assim, muito poder. Rolando agora da chinesa e tal. A mitologia chinesa é gigantesca, milenar pra caralho. E daí tem o negócio dos celtas e do negócio lituânico, dos celtas, tipo, da europeia, que foi apagada pelo cristianismo praticamente inteira. Tem o negócio tipo do pessoal polinésio, que tem muita mitologia no mundo. Cara, a mitologia polinésia, tipo Moana. Imagina que irado uma saga, tipo na Nova Zelândia, assim, dos caras com os deuses polinésios, Maori. Meu! Iradíssimo, né? Super apoio. Só tem que ter aquele carinha como o portão do Moana. O Maui. Tem que ter o Maui. Tem que ter o Maui. Ele é importante. Ele é maneiro. O cara pescou as ilhas. Moana é meio legal, né? Moana é muito bom. Vamos falar sobre Moana. A gente se distrai muito fácil.
Tá, mas calma lá. Então a gente tem que falar do nitpick. A gente já falou. A gente falou já. É que ele é muito longuinho, né? Nitpick. Nitpick é um nitpick. Moana. Conclusões finais. Conclusão final. É isso então, ó. É isso, a Foi gente rápido falou. até. Não, é isso aí. Então é isso. Muito Eu ia falar obrigado. outra coisa. O que você vai falar? Eu não lembro, era alguma coisa de conclusão final. Quando dá um wrap-up no outro. A gente já contou o que eles vão fazer, né? Mas vamos falar sobre a expectativa pra continuação. Então. A continuação é muito boa. E daí eles têm que restabelecer basicamente os deuses. E a grande quest do segundo livro é achar Ra. Porque assim, os deuses voltam e tal, só que ninguém sabe onde tá Ra. E Ra é tipo o grande deus da mitologia egípcia, sabe? Tipo, É que ele foi embora do sistema. e daí eles têm que saber achar Ra. E daí essa é a grande quest. Eles saem por aí buscando o Ra e tal. E é muito massa. E daí, tipo, tem os deuses que querem impedir eles porque eles querem tomar, né? Porque, assim, é basicamente um vácuo de poder enorme que tá. Então, porque os deuses voltaram agora, então tá uma disputa muito grande pra ver quem vai dominar tudo. Fora os 5 deuses lá, que são os irmãos, que são os principais, né? Que são Osíris, Horus, Ísis, Sete e Neftis. É muito maneiro. E a minha expectativa pra continuação foi atendida. Já não entendo. Desgraçado. Mas então, eu espero que seja isso, que foquem mais em eles pegando alunos e trabalhando e tipo, descobrindo o caminho dos deuses e estabelecendo todo esse negócio. Porque eles mostram lá que, tipo, depois que eles terminam de acertar as coisas lá com o Sete, que eles contratam. Então, ó, já tô trazendo um sistema adicional que eu tinha acabado de comentar. Eles trazem o Sete e fazem ele, tipo, prometer que vai ajudar eles quando eles precisarem para enfrentar a Apófis. E daí, depois disso, todos os deuses parecem que aparecem do nada. Eles voltam lá pro Duat para conversar com os deuses. E daí tem, tipo, centenas de deuses, eles falam. E daí eles vão também pro Reino dos Mortos, onde o pai deles, que fundido com Osíris, tipo, pegou seu posto de direito. Que no mito original, Osíris realmente morre e virou líder do submundo. Tava sem líder, o Anubis estava lá meio que à toa, assim. Tava tudo sem nada. E daí o Osíris volta agora. E a mãe deles também tá lá, hanging out, porque acho que ela tá lá morta, né? Ela pode estar no Reino dos Mortos. E eles estão lá meio de boas, assim, e tal. E cada um na sua agora. É isso aí. E daí o Carter vai ter que virar o rei. Só que ele não quer assumir ainda essa bomba. Então ele vai treinar mais, ter toda a saga primeiro antes dele assumir o reino. É uma pica meio grande, de prontidão. Só que a Sede vai assumir algum trono também que tá vazio, só não sei qual direito, mas é isso aí. Vou só ficar apoiando o Carter, né? Sei lá. Eu acho que é Carter, porque ele é o grande. Sim, ele tem toda essa vibe dele ter sido treinado desde o começo, ele volta meio a mostrar uns feitos meio heróicos, assim, de que ele realmente tipo, é digno de ser rei e tal, tem essa vibe assim também. Ó, aqui a gente traria então daí uma discussão ou umas ideias sobre o que a gente pode fazer em cima dessa obra, né, desse universo, para escrever o conto. Aqui a gente já tinha comentado antes sobre como seria legal trabalhar continuar trabalhando mitologia egípcia, ou trabalhar outras mitologias, tipo a brasileira ou qualquer uma das brasileiras ou dessas outras. Então uma ideia é fazer tipo ou uma aproximação só tipo um artigo de como seria, sabe, trabalhando como seria um world building do sistema de magia de uma dessas religiões que a gente comentou que poderia ser adicionado e tal, como funcionaria essa magia de deuses, como você conecta com as pessoas normalmente adolescentes do mundo real, sabe, tem esse call to action e tudo mais, e tem essa vibe da imaginação, na luta contra o demônio. Mas enfim, daí daria pra fazer uma ideia desse tipo, né? Ou inventar alguma outra coisa completamente diferente, mas não sei, porque a gente não pensou nisso. Mas sobre o número 4 eu tive uma ideia que foi fascinante, foi tipo um lápis assim, ó, de explosão de ideia. Que a gente estava pensando sobre como trabalhar muito fechadinho. Tipo, no primeiro livro eu viajei pra caralho, foi bom, eu tive um monte de ideia. E um monte de ideia bem baseada nas partes do world que o livro não trabalha. Daí no número 4 eu tava pensando muito só no que o livro apresenta e tal. Só que daí eu lembrei, o que foi que eu mais não gostei, que eu mais deixei de trabalhar no mal? Que é o negócio de sociedade de Lórien. Eu falei, é só então eu criar uma história que eu mexo com a sociedade de Lórien. A parte que eu não gosto de Lórien é que tem os Garden e tem os Sepan. E os Sepan eles só não ganham poder nenhum porque o mundo de Lórien não dá pra eles. Daí eu pensei então os Sepan se organizarem tipo, uma comunidade revolucionária, assim, comunista, onde eles assumem que o deus de Lórien, o mundo vivo deles, é uma entidade má, uma divindade do mal maligna que escraviza eles. Eles tentaram se revoltar contra a ordem dos Garden e contra o mundo deles. E daí no meio disso eles criam uma revolução comunista
isso começa a ficar muito perigoso, porque daí eles vão percebendo que a minha ideia é a seguinte, que o mundo de Lórien só dá poder para os Garden, porque o mundo reproduz a ideia do pessoal, da metafísica, né, dentro do mundo das histórias. Então, quando os Sepans começam a se revoltar e reivindicar o poder para eles, o mundo de Lórien começa a responder a essa nova ideia da população também. Entende? Então, antes só existiam os guardas separados do Sepan, porque os guardas mantinham essa narrativa para controlar todo mundo, para só eles terem poderes. E daí, quando os Sepans começam a se revolucionar, os anciões, que são os guardas mais poderosos, eles vendem o planeta deles pros destinos do mal lá, que eu esqueci o nome, só pra acabar com isso, entendeu? É um negócio bem capitalista daí, que daí eles decidem que é melhor eles poderem o planeta deles porque eles perderam a posição de leadership deles. Então talvez a ideia é que a outra nave era dos anciões e que eles vão voltar lá pro mundo do planeta Terra porque eles querem se estipular como os novos overlords do planeta Terra, usando os poderes de guarda deles e tudo mais. Então dentro dessa ideia que pode ser um plot bem interessante para trabalhar com o número 4. Ele fosse sim, é bem melhor do que o plot original, inclusive, realmente. Mas não vai ser essa ideia, porque eu vi que tem a número 10, e foi 9 crianças foi na primeira nave, então era mais uma outra criança na do pessoal que estava na segunda nave. Eu acho que vai ser essa ideia, sabe que o Pitaco de Lore ia pensar nisso, cara? É 2 caras brancos, lembra? É, exatamente. Então é isso. Esse episódio, então, foi trazido pra você pelos deuses egípcios. Meus muitos mais agradecimentos a Horus, que patrocinou a nossa vida. Exatamente. É graças a Ra e o grande Deus Sol, que traz energia pro nosso mundo, que a gente pode estar aqui hoje gravando esse podcast. Que ao contrário dos cristãos, existe, né? O sol tá ali. Então, assim, eu acho muito mais plausível. É clássico. Falar isso.